A mesma idiotice da pergunta do Off the King the Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. Não vem no meu vídeo, não. É a mesma idiotice, irmão. Será mesmo que é idiotice? Vamos assistir aos vídeos a seguir e tirar nossas próprias conclusões. Vocês vão pensar, Off the King, the Power, the Man, the Bastard, the King, the Fairy, the Smart. Porque a bandeira da América rola sobre vocês. Em uma entrevista, Miguel foi questionado sobre seu estilo de copiar, que parece uma escola, onde todos são iguais. O que eu tô falando copiar é a maneira até a maneira de andar, a maneira de falar, a maneira da língua estranha, a maneira de pedir oferta. São jeitos, irmão. Entendeu? Então isso parece que é uma escola. Colocando ele dentro da outra América. Of the King, the Power, the Man, the Best, Rio King, the Fair is mine. Ele não volta mais para Of the King, the Power, the Man, the Best, Rio King, the Fairy, Fire is mine. A América tá na minha mão. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the King, the Power, the Man, the Best, the King, the Fairy is mine. Então, se for uma escola, então eu tô muito bem escolarizado, porque eu tô aprendendo com o profeta. Eu não tô aprendendo com vagabundo de altar, com pilantra, com safado, com do adúltero, com fofoqueiro, linguarudo, intrigueiro. Eu tô aprendendo com gente que tem vida no altar, com gente que... Entendeu? Sabe o que Deus falou pra mim? Fecharam a porta e disseram, no Azavauá ele não entra, mas eu vou lá no Azavauá, Zievuavan, e tu vai falar, deporte, denikeneflam, o que é isso, Jesus? Pelemito, nolorei, belericito, nonozito, manuá, rama, a Europa tá na minha mão. Então eu tô muito bem escolarizado, porque eu tô aprendendo com o profeta. Miguel disse espelhar em seu pastor Marcinho, que também é seu líder. O pastor Marcinho é meu pastor presidente. Sim. Começa por aí. Então, é o meu líder. Então não tô me espelhando em alguém que é de fora. Mas ali foi... Vamos lá agora conversar aqui. Não é tentando te colocar na parede. Foi Deus te usando? Com certeza. Ou você quis reproduzir uma profecia do pastor Marcinho? Deus. Tanto que eu... Repare que ele responde ao entrevistador sem sequer olhar nos olhos dele. E ainda assume que já falou essa língua outras vezes. Dia do pastor Marcinho. Deus. Tanto que eu falei essa língua acho que 2, 3 vezes. Ah, não foi a primeira vez? E mais uma vez, sem olhar no rosto do entrevistador, ele responde: Fábio, foi Deus. Fábio não, foi Deus. É primeiro que eu tô no altar, não vou ficar brincando com essas coisas, aí eu quero falar. Não é bem assim que as coisas funcionam. A seguir, o professor Diego vai nos ajudar a entender o que ele quis dizer em inglês. Ele tá realmente falando alguma coisa em inglês? Off the King. Off the King. Desliga o rei ou fora do rei. The power demanded the bastard. The power demanded the bastard. Como se fosse o poder exigiu o bastardo. The king the fairy goes mad. The king of fairy goes mad. Como se fosse o rei da fada enlouquece. O rei da fada fica louco. Se foi Deus, por que ele falaria um inglês tão sem sentido? Onde Miguel seria ridicularizado? Não foi Deus. É primeiro que eu tô no altar, não vou ficar brincando com essas coisas, aí eu quero falar. Não é bem assim que as coisas funcionam. Agora nós somos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ele ainda tenta encontrar uma lógica que sustente sua profecia. Mas vejamos, não são apenas os Estados Unidos que falam inglês, e a sua profecia, na verdade, é uma cópia de outra. Eu estou falando para ela de uma nação, eu estou falando dos Estados Unidos, e a língua que eu uso está falando daquela nação. Reparem que agora ele vem com aquela velha história de manipulação, como na história A Roupa Nova do Rei, onde apenas os inteligentes podiam ver, e assim todos falavam que estavam enxergando a roupa, para não serem chamados de burros. Mas, na verdade, o rei estava nu. Da mesma forma, Miguel usa essa tese, dizendo que só quem é espiritual entende. Se você contesta ou não entende, então você não é espiritual. A resposta: quem é espiritual entende que é espiritual. Você nunca... Agora, a minha preocupação é que tem crentes que não estão entendendo o Espírito Santo de Deus. Não estão entendendo o agir. Não estão entendendo o trabalhar.
O problema é que tem gente que tá dentro da casa e não tá entendendo o que Deus tá fazendo. Esse é o problema. Eu vi um vídeo, e nesse vídeo você falava lá, tipo, em línguas, alguma coisa assim. Mas depois viram que tem um outro cara falando exatamente a mesma coisa. Sim, sim. Alguém disse, eu não vou mais falar of the king, the power, the man, the best, the king fairy. Fire, kiss my... A América tá na minha mão e eu abro a fronteira a hora que eu quero. E aí esse vídeo viralizou. Fala aí alguma coisa sobre isso. Que história que é? Miguel usa aquela velha história de manipulação, que culpa os outros pelos seus erros. E ainda recorre às táticas de desviar o foco da pergunta que foi feita a ele, sugerindo que as pessoas fossem à Igreja Universal. As pessoas se implicam tanto com um caso como esse, de língua e tal, tudo. Eu tenho essa liberdade. À vontade. A gente tem que então ir lá na Universal e derrubar todos os pastores. Porque todos os pastores têm um jeito do bispo de Macedo. Todos. Todos os pastores. Forma, jeito, maneira de falar. E não é errado, cara. É o líder. Você tá dizendo, se você imitar o seu pastor, beleza, seria essa a ideia. Melhor do que eu imitar um herege. Assim ele deixa claro que não foi Deus que usou, mas sim que ele simplesmente copiou o que seu pastor estava fazendo. É o líder. Você tá dizendo, se você imitar o seu pastor, beleza, seria essa a ideia. Melhor do que eu imitar um herege. Não se esqueça de deixar o seu comentário, curtir o vídeo e se inscrever para não perder os próximos vídeos.